Olá, mundo seu, olá, canal de São Paulo, sejam bem-vindos ao podcast Samba Samba. Sou Emerson Porto Ferreira e hoje daremos sequência ao nosso podcast, a nossa temporada de 5 anos. Hoje iremos fazer um episódio que, de certa forma, relembra alguns episódios que já fizemos sobre essa temática aqui no nosso podcast ao longo dos 5 anos, que é exatamente a temática negra. E um assunto, né, que já fui provocado algumas vezes por Instagram, por pessoas que vieram fazer contatos, entrevistas, né, opiniões até mesmo em outros veículos de imprensa. E hoje vim aqui, portanto, né, trazer essa temática aí, a questão do enredo negro na cidade de São Paulo, né, as questões, as problemáticas e todas as ações que existem sobre o assunto. Aqui no nosso podcast, nós temos alguns episódios sobre a questão negra, um deles, lá antigo, quando eu nem apareci ainda nos episódios, que a gente falou de Círio de 1982, ano que tem dos 10 de Círio, 6 são, 6 não, 8 são na temática negra, que é algo, é o grande recorde do Carnaval de São Paulo, plena ditadura militar, de Círios que são, de certa forma, emblemáticos, né, de algumas escolas, como Vai Vai, Nenê e assim por diante. Depois, a gente tem a gente tem um episódio que a gente fala sobre o continente africano, né? Como que as escolas de samba retratam a África como um todo. É um desses episódios. E a gente tem um episódio que a gente trouxe o Gleuson, que é exatamente o Gleuson, né? Que faz uma pesquisa sobre, fez na pesquisa de mestrado dele sobre o príncipe negro. E ali a gente teve também essa abordagem da questão racial dentro da cidade de São Paulo. E entre outros vários episódios que a gente fala de pessoas negras que têm um protagonismo fundamental dentro do Carnaval de São Paulo, como Teresa Santos, Geraldo Filme, um episódio que a gente fala sobre o pé rachado, a barroca. Então a gente já falou aqui algumas vezes. Entretanto, a gente nunca entrou no assunto enredo negro, ou essa temática em específica, como que o Carnaval de São Paulo aborda, e as questões aí mais contemporâneas do tema como um todo. Então, esse é o nosso episódio de hoje. Não deixe de seguir o Subir Essas Impressões nas suas redes sociais, aqui no Instagram, no YouTube e assim por diante. É isso. Então, primeiramente, a gente vai tentar aqui entender o que é um enredo negro, né? Acho que esse é um ponto importante quando a gente fala sobre o assunto, que às vezes eu fico vendo nas redes sociais e acho que algumas pessoas incorrem em erros, ou até mesmo uma questão até de confusão. O enredo negro, em tese, se a gente for pegar a ideia de negritude, ou essa concepção de afirmação de identidade, o enredo negro é aquele enredo que vai versar sobre assuntos de negritude, né? Então, talvez já indo para um caminho que acho que é um grande problema de São Paulo, pelo menos nos últimos anos, é entender que falar de enredo negro é falar de, no caso, candomblé ou banda, né? Questão religiosa, afro-religioso. O que, de certa forma, gera uma confusão, talvez, no grande público, principalmente aquele público que acha que gosta de carnaval, mas na verdade só consome a parte artística dele, principalmente de alegorias e fantasias, essa visão de que o enredo negro ele se aglutina, ou todos eles são iguais, né? Porque todos eles estão falando de orixá, todos eles têm ali questões que são centrais, principalmente quando se fala de orixá, Exu, Oxalá e assim por diante, Xangô principalmente. Então você tem essa falsa sensação de que enredo negro é enredo afro-religioso, mas o enredo negro ele também pode ser assuntos que saiam ou que permeiem, ou que são permeados, no caso, de pessoas da identidade negra. Então, um personagem, um escritor, um historiador, um sociólogo, um pensador negro, um pensamento de uma pessoa negra dentro de uma ideia afrocentrada que gere um discurso é um enredo dentro da temática negra. Claramente, né, um país africano, principalmente que tenha majoritariamente sua população negra, vai ser um enredo negro, de certa forma, Moçambique e assim por diante. Assim como, né, você pode ter enredos negros que sejam ficcionais, né, que tenham ali uma pegada fictícia, como por exemplo o quilombo, né, do futuro, se não me engano, né, da Vai Vai,
e entre outros vários assuntos. Então, a temática negra, no que seria um enredo negro, é qualquer enredo que tenha a figura da negritude, ou no caso, o centro da sua discussão narrativa, um pensamento negro. Então não precisa ser somente religioso, né? Ele pode, tem gamas repletas de assuntos. E quando eu estudei a Nenê de Vila Matilde, isso fica até mais evidente, né? A Nenê de Vila Matilde é uma escola que não fala muito da questão afro-religiosa, ela fica muito mais centrada nas questões do social do negro, como, de certa forma, um emblema, né, da escola como um todo. Então, nesse sentido, o enredo negro é qualquer enredo que tenha a narrativa negra como epicentro, né, de negritude. Não somente, acho que é o ponto, somente de identidade, né? Acho que isso é um ponto essencial. A gente tem essa discussão hoje, principalmente nas telenovelas da Rede Globo, em que a gente tem muitos protagonistas, né, negros, e a gente tem também um questionamento, né, se de fato esses protagonistas negros são de fato protagonistas, né? E aí a gente recai-se quase sempre no erro dos autores, a maioria deles brancos, que tem uma visão tanto quanto estereotipada, né, de enxergar o negro em sociedade. Isso, de certa forma, acontece no carnaval, mas daqui a pouco a gente vai ver isso aqui com mais atenção como um todo. Então, o tema em São Paulo, ele permeia, né, ele passa por 4 grandes períodos que são essenciais. Aqui vou aqui pautar pela questão da Nenê de Vila Matilde, que é a primeira escola a falar da questão negra na cidade de São Paulo, a primeira no Brasil, pelo menos no eixo Rio-São Paulo, em 1959, quando ela fala de Chica da Silva. Então, no primeiro ponto, né, ou nesse primeiro momento que a gente tem a questão negra, a gente está sempre pautado na ideia da nostalgia, né? Aquela visão relacionada à história oficial do Brasil. Então, o negro, ele não é um protagonista da sua ação, ele é um coadjuvante dentro da história oficial do Brasil. Então, Chica da Silva, da Nenê de Vila Matilde, de 1959, pelo menos nos relatos de seu Nenê, era mais uma visão exótica, estereotipada de enxergar a negra, né? Chica da Silva, mas de certa forma refletia o contexto. Os enredos naquela época, né, anos 50, anos 60, eles eram permeados de estereótipos, até mesmo a própria história do Brasil, principalmente os assuntos negros indígenas, né? Eles sempre eram pautados numa ideia um pouco romântica de enxergar essa ótica. Então, os enredos negros, que eram pouquíssimos nessa época, anos 40, anos 50, anos 60 em São Paulo, anos 70 também, é sempre permeado por essa lógica do nostálgico. Então, a grande nostalgia, né, o entender o negro como uma peça no processo social do Brasil, mas em hipótese alguma, este negro ele é protagonista, né, ou ele é ciente do seu protagonismo na história do Brasil. No segundo momento, a gente tem uma preocupação com o se entender negro, que esse aqui está acontecendo no final dos anos 70 e explode nos anos 80, quando exatamente o próprio movimento negro, principalmente nas duas grandes capitais, mas pensando no movimento negro em São Paulo, nos anos 70, final dos anos 70 e início dos anos 80, ele explode politicamente e ele também se expande. Ele se torna também um movimento político que olha para as pautas culturais. Tanto que as grandes lideranças no Carnaval de São Paulo, Vai, Camisa, Nenê, elas não se enxergavam como parte do movimento negro de São Paulo, exatamente porque o movimento negro paulistano nunca inseriu as pautas culturais como agentes de cultura. É um grande erro histórico do movimento negro paulistano, que não acontece no Rio de Janeiro, pelo contrário, mas em São Paulo aconteceu. E eu percebo, né, que não houve uma reparação ainda desse problema, né? Acho que ainda existe um certo exotismo, né? um certo pé atrás de olhar as escolas de samba, e que eu acho que hoje, principalmente no contexto contemporâneo, faz todo sentido, né? As escolas de samba, principalmente as escolas negras, já não são tão negras assim como elas eram no passado. Então, nesse sentido, essa preocupação com se entender negro vai acontecer nos anos 80, principalmente. Em 82 explode, né? Como a gente tem temáticas, começam a se inserir, né? Temáticas de orixás,
que para São Paulo era algo incomum naquela época, começa assim ter um discurso político do negro dentro dessa sociedade e principalmente, né, de se inserir nessa sociedade que estava saindo da ditadura militar e estava neste seio, né, de esperança que o Brasil surgia da redemocratização e que a nova Constituição abria margem, principalmente, pelo menos na ideia, de que teríamos reparações históricas, o que não aconteceu, né? Então, nesse sentido, se na primeira fase do tema negro em São Paulo, né, do enredo negro, a gente tem essa perspectiva um tanto nostálgica, oficial, estereótipa de enxergar o negro, neste segundo momento a gente começa a ter mesclas de esperança. E eu acho que isso não é à toa, né? Porque os anos 80 e os anos 90, que é quando a gente tem aí o terceiro tópico, que é a história na negritude, então, ou seja, é o negro contando a sua história no final dos anos 90, eu acho que é onde a gente tem os melhores enredos de temática negra de São Paulo, em que as escolas também começam a se entender como parte ou como figuras negras da sociedade de São Paulo. São Paulo é uma cidade extremamente conservadora, seja pelos seus dirigentes, seja pelo corpo administrativo político da cidade, do estado como um todo, sempre foi, não temos que esconder, mas neste contexto, né, que é o final da ditadura e esse processo de redemocratização nos anos 80 e nos anos 90, faz ocorrer nas escolas de samba essa ideia, esse senso de pertencimento, mas principalmente, né, da sua história, da história da negritude. Eu acho que o grande enredo símbolo deste processo é Narciso Negro, em que ali a gente tem, de certa forma, o negro como ativo da sua história. Né? Ele se orgulha do seu passado e conta ele para a sociedade. Então, nesse sentido, ao mesmo tempo que a gente tem esse redescobrimento, né, a história da negritude em processo, a gente tem a ascensão dos enredos patrocinados, né, que de certa maneira contrabalançam esse processo e que em São Paulo, né, bloqueia de vez, né, esse direcionamento. Eu acho que ali no meio, ali por volta do começo ali mesmo do século XXI, a gente começa a ter a volta desses enredos negros, mas dentro do aspecto ainda histórico, mas é muito recente, acho que é de uns 10, 12 anos para cá, que a gente tem de fato a temática negra como questionadora em São Paulo. Coisa que acho que no Rio de Janeiro já estava acontecendo há um tempo, mas que em São Paulo chega nesse, né, ato de questionar o passado, tendo o negro como centro, é algo muito, muito do tempo atual mesmo, não é uma coisa que aconteceu na história. Mas eu acho que desses 4 momentos que, do meu ponto de vista, é como o enredo negro se apresenta em São Paulo, este segundo momento, né, que é ali nos anos 80 e anos 90, é quando a gente tem de fato uma efervescência política. Porque essa preocupação com se entender negro era muito mais questionador que os enredos atuais que a gente tem no Carnaval de São Paulo, e em que parece muito mais uma compensação forçada do que as escolas nunca fizeram na vida delas, do que necessariamente uma preocupação de fato, real, com a sua situação. Né? Então, nesse sentido, é importante a gente perceber, portanto, os estudos de caso, né, se a gente fosse fazer assim, desse processo, que são aqui 6 exemplos que eu vou citar aqui, que eu acho que são importantes para a gente entender como o enredo negro se comporta na cidade de São Paulo. Vou começar aqui pela escola que faz a negritude um emblema da sua realidade, que é a Nenê de Vila Matilde. A Nenê de Vila Matilde, ela sempre fez enredos negros, principalmente a partir dos anos 50, né, quando ela faz, e toda a década a Nenê faz um enredo negro. Às vezes ela faz mais, às vezes ela faz menos, mas toda a década a Nenê tem pelo menos um enredo que esteja na temática negra na sua história. O ser negro, né, a negritude dentro do discurso de Círio da Nenê, é um emblema porque a escola de fato estampa isso na sua realidade. Né? Ela coloca isso como epicentro de seu entendimento, né, de se entender. Então o enredo negro na Nenê, ele se coloca como uma espécie de bandeira. Mas isso é muito curioso, ao mesmo tempo que ele é um emblema, ele não é parte, vamos dizer assim, de um apego, vamos dizer assim, como é o caso da Mocidade Alegre, de discurso.
não é um discurso enredo negro na Nenê. É mais uma espécie de lugar de memória. Acho que esse é o melhor exemplo. Vou pegar aqui o contexto, o conceito do Pierre Nora. É um lugar de memória. A negritude na Nenê é um lugar de memória. Porque é de geração. Geração é geração, daqui a 20, 30 anos, a Nenê de Vila Matilde vai sempre ter este lugar de memória da negritude dentro do seu espaço. Acho que hoje o discurso de negritude da Nenê, ele é extremamente, ficou extremamente empobrecido. Não estou fazendo uma crítica à escola não, tá, gente? Mas acho que ele ficou empobrecido porque eu acho que nem a escola mais se entende dentro dessa realidade. Porque se nos anos 50, 60, 70, 80, 90 a Nenê construía uma narrativa de negritude, este século XXI, a Nenê, de certa forma, foi se deslocando deste próprio emblema que ela criou. Então, se a gente for falar assim dos enredos negros da Nenê, inclusive a Nenê vai ter um enredo negro para o carnaval do ano que vem, né? Dentro da temática, tendo a temática africana como centro de discussão, de narrativa, eu fico imaginando, né, se a escola de fato, né, consegue se reencontrar consigo mesma com este emblema mesmo que ela criou. Que é um pouco diferente da Mocidade Alegre, né? A Mocidade Alegre, ela criou-se como um discurso tendo a negritude. E eu vou sempre colocar isso, sempre vou frisar. Eu acho que é uma falta de respeito com este passado negro da Mocidade Alegre, em hipótese alguma, em momento algum, ser citada a Teresa Santos, né? Eu entendo a importância dos homenageados que a Mocidade Alegre já levou para a Avenida, mas eu fico sempre me perguntando por que não falar da Teresa Santos, né? Se a escola tem esse discurso de negritude, né? Se ela criou-se e ela brava aos 5 cantos, né? Que ela é uma escola que gosta de falar de negritude, é por causa de Teresa Santos e o Edson Machado, né? Esses dois foram responsáveis pela Mocidade Alegre ser reconhecida como uma escola que fala de negritude. E isso, de certa maneira, dentro da Mocidade Alegre, não é um emblema, é um discurso. A escola adotou esse discurso, mesmo que, e aqui estou fazendo um apontamento um tanto quanto estereotipado. Mesmo que eu acho que a própria comunidade não tenha noção da importância deste tema para a história da escola. Porque se na Nenê a negritude foi algo que fundou o pensamento de lugar de memória do ser Nenê de Vila Matilde, o discurso negro, né, ou esse enredo negro na Mocidade Alegre, foi essencial para a escola ser o que ela foi nos anos 80, que é aquela potência, né, indiscutível do Carnaval de São Paulo. Que é um pouco diferente do Príncipe Negro. O Príncipe Negro tem na negritude um projeto. É um projeto social, é um projeto de inclusão quando ela surge, não é exatamente a atualidade do Príncipe Negro, mas o antigo Príncipe Negro, principalmente, é um projeto de escola de samba, né? Não era só uma escola de samba, era um projeto, de certa forma, de vida dessa sociedade, né? Cidade Tiradentes, extremo leste da cidade de São Paulo. Então, se na Nenê é um emblema, na Mocidade é um discurso, na Mocidade eu diria até que é um discurso projetado, e na Nenê é um discurso, é um emblema que gera este lugar de memória, no Príncipe Negro, estar dentro do enredo, né, formar-se no enredo negro, é exatamente um projeto de escola, é um projeto de construção comunitária. Já no caso da Vai Vai, o enredo negro, na sua grande maioria, é uma ação conjunta. A Vai Vai não tem grandes e também não tem muitos enredos de temática negro-africana na sua história, são poucos. Mas a Vai Vai não precisa disso, né? A Vai Vai, ela por si só, é um maciço negro na cidade de São Paulo desde os anos 30, né? Desde 1927, se a gente for ser mais exato. Então, nesse sentido, o discurso negro, né, o enredo negro na Vai Vai é uma ação. A escola, normalmente, quando ela faz o enredo negro, é uma ação social, de certa maneira. Ela se movimenta como um movimento social, de certa maneira, e se comporta como um movimento social. Já na Barroca Zona Sul, o enredo negro e a história dos enredos negros da Barroca Zona Sul são filosóficos, né? Faz parte da filosofia do Pé Rachado quando ele funda a Faculdade do Samba Barroca Zona Sul, exatamente ser uma escola que tenha no seu centro, tenha no seu discurso principal,
entender que o que importa para uma escola de samba é a sua comunidade, mas principalmente sua identidade, é o seu localismo, né? É o se pertencer no ambiente. E o Enredo Negro, no começo da Barroca Zona Sul, ele era extremamente essencial. E eu diria que até hoje, né, a Barroca Zona Sul, nos seus enredos negros, tem um tom meio filosófico neles, né? Eles sempre têm essa pegada, de certa maneira, e acho que não sei se é intencional ou não, de ter uma reflexão por trás. Não é um enredo negro vazio, como a gente vê às vezes em escolas de samba, principalmente em São Paulo. E aqui pegando, né, encerrando aqui esses estudos de caso, acho que a Mocidade Unida da Moca, ela coloca os enredos negros da Mocidade Unida da Moca, são meio que projetores, né? Principalmente na fase André Rodrigues, aqueles enredos, principalmente do André, tinham essa projeção, eles projetaram a escola como um projeto, né? Uma ação, né? Por isso que é uma projeção da escola. Eu não estou aqui, também não cabe a mim fazer juízo de valor se isso é de forma, vamos dizer assim, intencional ou não. Mas, de certa forma, a escola tem hoje, principalmente na bolha carnavalesca, este emblema de ser uma escola negra. Mas eu não acho que a Mocidade Júnior da Moca é uma escola negra. Ela se projetou dentro da temática. E eu acho que isso, de certa forma, acontece porque, de certa maneira, as outras também esqueceram que elas também surgem de entidades negras, né? Eu acho que, nesse sentido, a Mocidade Júnior da Moca, ela se projeta, ela se apropria do discurso de negritude. A gente pode questionar ou não se em alguns momentos isso foi certo ou não, mas, de certa forma, a escola nunca desrespeitou, mas sempre enalteceu essa temática e a prática como um todo, né? Então a pergunta que fica aqui, né, o grande questionamento que a gente se coloca é: os enredos negros se saturaram em São Paulo? Sim ou não, né? Seria a resposta, né? Eu diria que não, porque eu acho que eles nem estiveram perto de serem explorados. Acho que essa é a grande realidade. Carece em São Paulo ter exatamente questionamento sobre negritude. Não há nas escolas, não há entre seus carnavalescos, a grande maioria deles são brancos, né? Se a gente for parar a pensar. Se não me falha a memória, no grupo especial tem quase nenhum carnavalesco negro, né? Quase a grande maioria deles são brancos. Então aí já temos um grande ponto, já tem uma grande questão a ser pontuada e a ser levantada. Não estou falando que uma pessoa branca não tenha condições de fazer um enredo sobre a negritude. Mas uma pessoa negra, ela sempre vai ter um olhar diferente, diferenciado, de chegar os percalços, principalmente se for um enredo de temática social. Então, nesse sentido, se os enredos negros saturaram São Paulo, acho que eles não estiveram nem perto de serem explorados na sua temática, na sua infinitude de ideias e de ações. E acho que aqui, né, já indo para o próximo ponto que a gente vai fazer aqui, as ponderações, né, sobre essa minha resposta de agora, eu acho que é um grande vício negativo dos carnavalescos de São Paulo. Toda vez que forem fazer enredos negros, sempre fazer enredos negros de pessoas que estão fora de São Paulo. Como se São Paulo não tivesse uma população negra enorme, não tivesse intelectuais, não tivesse artistas, de diversos tipos de arte possível, negros. E acho que isso beira a loucura. Eu entendo, né, os enredos que versam sobre pessoas negras de outros lugares, mas parece que passa a sensação, né, de que São Paulo não tem pessoas a serem contadas. E soa até mesmo uma exportação de conteúdo e de um estilo, né, um invólucro de enxergar a questão negra exportada de São Paulo. E aí a gente chega aqui no próximo tópico, né, já na parte final aqui do nosso podcast, que é exatamente esses 4 elementos que eu acho que são essenciais. Eu vou aqui direto para o terceiro, que é a ideia de pertencimento. Acho que cabe a nós, aqui do Carnaval de São Paulo, entender esse localismo. Estamos em São Paulo, estamos na cidade de São Paulo. Por exemplo, Santos teve um dos maiores quilombos urbanos do Brasil, que era o quilombo de Jabaquara, Pai Felipe. Nunca foi enredo aqui. Nunca foi enredo de São Paulo, talvez nunca vai ser, né? Porque as escolas de São Paulo estão nem aí para isso. São Paulo tem vários artistas, escritores, dos mais diversos tipos, que poderiam ser enredo, mas aí sempre recai, né? E esse já ouvi de pessoas de departamento cultural. Ah, mas a pessoa não é conhecida, isso não vai trazer
engajamento para a escola. E aí chega o ponto, né? O enredo negro em São Paulo ele tem que deixar de ser só engajamento para as redes, para agradar um tipo. Eu acho que o enredo negro em São Paulo ele começa a ter o sentido quando a gente também ter ideia de pertencimento. Falta isso às vezes, né? Falta entender que a nossa sociedade, principalmente a sociedade paulistana, é extremamente preconceituosa, extremamente conservadora, extremamente racista, e que, de certa maneira, a gente ajuda a criar esse estereótipo quando a gente esquece, né? Ou enaltece, ou coloca como epicentro pessoas daqui mesmo, né? Pessoas do nosso centro, e que sejam projetadas pelo maior signo, né? Talvez, de cultura e de cultura popular, que são as escolas de samba, no caso da cidade de São Paulo. O primeiro tópico, acho que falta para São Paulo ter essa projeção dos enredos negros é exatamente terem profissionais negros na festa. E profissional negro não é só o casal de Messalha e Porta-Bandeira, aqui em São Paulo já é um pouco até raro ter pessoas negras, né, no quadro de casal de Messalha e Porta-Bandeira, mas acho que falta exatamente é a gente ter gestores negros nas escolas, nos quadros principais, carnavalescos, presidentes, gente na liga que seja de fato entenda a questão negra. E isso pode parecer uma besteira, mas isso é essencial para que a gente tenha ou comece a ter um outro tipo de perspectiva. Às vezes eu acho que, principalmente nos grupos menores, a gente tem mais diversidade nesses aspectos, exatamente porque, de certa forma, as escolas apostam mais, porque se elas pudessem contratar um Jorge Freitas, elas contratariam, mas, de certa forma, a gente tem tantos talentos nas partes mais baixas, né, dos grupos mais baixos, muitos deles são negros, de certa forma, que por que não? Né? Por que não está inserido nessa lógica? E é aquilo que eu disse, né? Por exemplo, o Rio da Carolina Maria de Jesus, que foi o Rio da Colorado Brás, não teria aquele efeito poético, sensível, se não fosse feito por um carnavalesco negro. Dificilmente. Então, nesse sentido, acho que falta para a gente ter essa diversidade dos temas negros, né? Para que a gente tenha o enredo negro fazendo sentido em São Paulo, mais profissionais negros na festa. Seja no quadro artístico, mas principalmente no quadro de gestão. Acho que isso mudaria as coisas, né? O segundo tópico, acho que é, como eu disse, né, a gestão afrocentrada. E aqui independe se a pessoa é negra ou não. Acho que também carece nisso na Liga um grupo de estudos, né, um núcleo específico para questões afrocentradas. Resgatar o passado negro da cidade de São Paulo, resgatar o passado negro das escolas de samba, pontes e interligar, de certa forma, com o movimento negro da cidade, perspectivas, né, de certa forma, de afrocentrismo mesmo, né, de colocar a questão negra dentro do centro. Eu acho que isso é um caminho, um percurso, de certa forma, para que a gente se revele, de certa forma, enredos negros na cidade, né, essa profundidade. Até mesmo com as universidades locais, PUC, USP, entre outras, Unesp, Unifesp, que exista, de certa forma, o entender, né? Uma gestão afrocentrada, ela cria possibilidades, mas principalmente, né? Ela possibilita que a questão negra seja discutida, ela seja debatida e sejam criados elementos para que a gente tenha, de certa forma, uma maior heterogeneidade, de certa maneira, de pessoas, né, dentro dos quadros das escolas de samba. A ideia de pertencimento, eu acabei de falar, e eu acho que o 4 ponto, né, é ter uma abordagem além do religioso. Eu acho que falta em São Paulo entender que a temática negra não é só falar de religião negra, é entender que também se fala de artistas, de festas culturais, de pontos históricos, de pontos sociais da temática negra em São Paulo. Acho extremamente estranho a gente não ter enredos, principalmente no grupo especial, sobre Geraldo Filme, sobre Carolina Maria de Jesus a gente já teve, enredos sobre, por exemplo, o Zeca da Casa Verde, não sei enredo de São Paulo, acho tanto muito estranho. Você não tem enredo sobre Ná Cardoso, que é uma importante cantora de samba, de música, de samba de certa forma, de São Paulo. Enredos que falam sobre o samba rural como centro, né, como discussão
da lógica de entendimento. Enredos que não falem sobre o movimento negro de São Paulo, que era um movimento extremamente político. Teresa Santos, que embora seja de Rio de Janeiro, fez a sua carreira política aqui em São Paulo. Enredos que falem sobre os vestígios de negritude da cidade, principalmente ali no Bexiga. Acho terrível a Vai não ter isso como enredo até hoje, né? A rua como centro da sua discussão. Então a gente tem vários assuntos que poderiam ser enredos. A Zona Leste, novamente, ser abordada como um centro negro, o centro de São Paulo, e entre outros vários assuntos que podem ser explorados, e que a gente saia desse religioso e a gente tenha uma exploração do enredo negro na cidade de São Paulo. Então esse episódio ele era mais assim reflexivo mesmo. A ideia não era ficar falando de desfiles, porque acho que isso a gente já fez outras vezes, mas eu sentia que isso deveria ser falado aqui no nosso podcast, que a gente sempre se posiciona de certa forma nestes assuntos. E se o enredo negro de São Paulo saturou, acho que não chegou nem perto de ser explorado. É possível ser explorado, acho que as escolas de São Paulo têm dinheiro para isso, têm profissionais para isso. Falta exatamente pessoas que tenham boa vontade para que isso aconteça, mas principalmente, né, que as escolas se direcionem, né, se preocupem, para além do título, contar uma história, né? Eu acho que é mais o título, às vezes ele é importante, embora tenha escolas que tenham ganhado recentemente que a gente nem lembra do desfile, mas eu tenho certeza que desfiles que marcam têm mais potencial de virarem qualquer coisa, documentário, estudo científico, está dentro das salas de aula. Acho que isso é a coisa mais importante do carnaval. E eu acho que uma cidade como São Paulo, com um aglomerado negro enorme, com uma história extremamente truncada e extremamente complexa com o passado negro, deveria se olhar de novo, olhar para nós, não para fora, não para o Rio de Janeiro, não para a Bahia, nada contra, mas olhar para nós. Acho que quando começarmos a olhar para nós, saímos dessa loucura de querer ser igual ao que os outros contam, talvez as coisas começam a mudar. E aí, quem sabe, o enredo negro passa a ser, de fato, algo rotineiro, comum das escolas, não só para ganhar título, ficar bem na fita no desfile das campeãs. É isso. Esse foi o nosso episódio. Semana que vem a gente retorna no nosso podcast com a série Mulheres Pioneiras, que a gente vai falar sobre Ieda Marques Brito. Acho que o livro dela está aqui. Não, tá aqui não. O livro da Ieda Marques Brito, que ela fala sobre o carnaval, o samba na cidade de São Paulo, que inclusive poderia ser enredo de escola de samba. Mas aí é outra história. É isso, gente. Deixe seguir o Cabeça da Depressão, deixe curtir, de comentar nas redes sociais. E se você está ouvindo na plataforma de áudio, não deixe de curtir o podcast para você ter as notificações quando o episódio sair. É isso, gente. Até mais, até a próxima. Nunca esqueçam e nunca deixem de sambar. E tchau.